A bala de goma é um doce colorido, mas infelizmente ninguém sabe exatamente quando a bala de goma foi inventada ou como. Acredita-se que o centro de goma data dos tempos bíblicos como um doce chamado de doce sírio. Muitos séculos depois, a camada externa foi acrescentada, criando assim a bala de goma que conhecemos hoje. A bala de goma é muito popular. Bilhões são vendidas só na época da Páscoa. Para fazer balas de goma, eles aquecem açúcar líquido em um grande tacho a 175 graus Celsius. Eles acrescentam glicose, que é um açúcar mais concentrado, e então amido. Um dispositivo agitador mistura tudo, enquanto que em outro lugar da fábrica, amido é despejado de um tambor sobre bandejas grandes. Um nivelador se move para frente e para trás para nivelar o amido nas bandejas. As bandejas então se movem para frente e uma escova remove o excesso de amido. Ele será reciclado. Uma prancha de moldagem agora é pressionada sobre o amido. Ela faz 756 impressões de balas de goma no amido em cada bandeja. As impressões no amido servirão como moldes para os centros das balas. Jatos injetam a mistura de açúcar e amido cozidos no tacho dentro dos moldes de amido. Este sistema pode fazer quase 1 milhão de centros de bala de goma por hora. A seguir, a esteira leva os centros de bala de goma para a sala de secagem, onde ficam por 24 horas. Isto os solidifica. Eles se tornam mais macios. Braços viram as bandejas de centros de balas secos e amido e os jogam em um grande tambor que vai separá-los. Quando as bandejas viram de volta, elas são preenchidas de novo com amido e o processo de moldagem começa de novo. Enquanto isso, os centros de bala de goma secos, agora separados do amido, saem do tambor para um sistema de esteiras de arame. Ele os transporta para um cinturão de vapor que os umedece. Isto os prepara para a próxima etapa, revestir com açúcar. Os centros de balas de goma entram em um tambor de lixamento que os agitam enquanto os jatos os borrifam com açúcar. Em outra parte da fábrica, açúcar líquido flui de um tacho para um recipiente. Um funcionário acrescenta um corante comestível azul ao xarope. E ele, então, o mistura. Essa mistura é chamada de xarope de engrossar. Ele acrescenta o xarope de engrossar juntamente com alguns aromatizantes aos centros das balas de goma, enquanto eles giram em um tacho giratório inclinado. Depois que ficam grudentos e com um determinado tom de azul, o funcionário despeja um pouco de açúcar no tacho. Esse processo é repetido 4 vezes para poder acumular o revestimento em volta do centro de goma. No dia seguinte, depois que as balas endureceram, eles acrescentam xarope quente à mistura e agitam as balas de novo. Isso dá polimento às balas de goma. Há muita doçura aqui, 124 mil balas em cada tacho. Agora, ele acrescenta um pouco de cera. E enquanto o tacho gira, as balas esfregam umas contra as outras, distribuindo a cera. Isso acrescenta brilho ao polimento. Então, o tacho para de girar e as balas de goma secam no ar por 24 horas para permitir que o revestimento assente. É o toque final. Após 3 dias e meio, este grande lote de balas de goma está pronto. Elas se movem em uma massa multicolorida ao longo de uma série de esteiras. Elas caem em um sistema de balanças que as dividem em porções para tamanhos de sacos específicos. Então, o alçapão se abre e elas caem por uma calha até o departamento de embalagem. Uma vez que estejam no saco, as balas de goma estão prontas para adoçar o seu dia.